Salmo 51. Contrição e confissão de Davi. Ó regente do coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natã o confrontou, depois de haver ele cometido adultério com Batseba. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Nota de rodapé 1. Este salmo é a oração humilde e sincera de um pecador consciente dos seus pecados, profundamente arrependido e disposto a confiar plenamente na graça de Deus para mudar de vida. Davi nos revela por meio do seu próprio exemplo de vida a maneira correta de reagirmos à correção e disciplina que vem da parte do Senhor contra um indivíduo ou mesmo sobre toda uma nação. Versículo 16, Salmo 50. Na tradição da Igreja, esta oração pertence aos chamados 7 salmos penitenciais. Veja Salmo 3, Salmo 4, Salmo 6, Salmo 25. Observe a profusão de semissinônimos de amor e salvação atribuídos à ação divina: piedade, misericórdia, clemência, apagar, lavar, purificar. Lucas capítulo 18, versículo 13. Quando há a tríade, transgressões, quanto há a tríade, transgressões, iniquidade e pecado. Veja Salmo 32, versículo 5. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Nota de rodapé 2. Davi não tenta camuflar seu pecado, tampouco reduz a hediondez de seus erros. Também não atribui suas faltas a causas inevitáveis, ciladas da vida, outras pessoas ou más influências. Estabelece o correto contraste entre o tu e o eu, para revelar o Deus santo e justo que observa atento o ser humano pecador. Essas conclusões levam Davi a pedir por misericórdia e não por justiça, baseando sua oração no amor perdoador e purificador do Senhor. Salmo 32, versículo 2. Fazer o mal é, acima de tudo, uma afronta à santidade e ao amor de Deus. Davi evidencia profunda tristeza por ter pecado contra Deus, um sentimento de sincera frustração e arrependimento por ter ferido o coração do Pai, não um simples desgosto e vergonha por causa das inevitáveis consequências do pecado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Nota de rodapé 3. Nós, humanos, somos naturalmente movidos por sentimentos pecaminosos, vontades contrárias à santidade de Deus, por causa da nossa natureza caída, uma tendência inata, conhecida teologicamente como pecado original, e que só pode ser controlada mediante a plenitude do Espírito Santo na vida daquele que experimenta o novo nascimento. Gênesis capítulo 3, João capítulo 1, versículo 12, versículo 3, 1 João 1, versículo 9, versículo 10, Efésios capítulo 2, versículo 3, Romanos 3, 23, Romanos 5, 12. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Nota de rodapé 4. O isopo era um pequeno arbusto
usado na tradicional cerimônia de purificação. Com seus ramos se espargia pelo altar de Deus o sangue do sacrifício e a água abençoada, como símbolo dos elementos purificadores. Êxodo capítulo 12, versículo 22, Levíticos capítulo 14, do versículo 1 ao 7, 1 Reis capítulo 4, versículo 33. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renovas dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Nota de rodapé 5. Davi conclui que seu maior desejo na vida é reconquistar a santidade por meio da purificação que vem do Senhor. Só assim ele alcançará a verdadeira alegria. E isso não depende de melhor educação ou situação socioeconômica, mas sobretudo de um novo coração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, versículo 23. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Nota de rodapé 6. Só depois de passar pelo processo de purificação interior, mediante o perdão e o conserto de Deus, é que estamos habilitados a voltar a testemunhar de forma efetiva e agradável ao Senhor. Os rituais externos não são capazes de produzir o perdão divino. Deus aguarda um verdadeiro e íntimo arrependimento para com seu Espírito vir socorrer e perdoar o penitente, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Este versículo pode ser transliterado do original hebraico dessa forma: Hatzleni midamin Elohim El-Ohe Teshuati Teranen Leshoni Tiside Katesham. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Nota de rodapé 7. Somente após o restabelecimento da íntima comunhão com Deus, mediante sincero arrependimento, perdão e propósito santo de vida, é que a cidade santa e o culto no templo passam a ter pleno valor para Deus, podendo então ser espiritualmente restaurados e reedificados. No Salmo 32, um cântico composto na época dessa restauração interior de Davi, pode observar a expressão de alegria e louvor no coração do servo refeito, diante do seu Senhor amado.